se assentar. Mais uma vez é uma alegria muito grande poder estar aqui junto com os irmãos. Eu louvo a Deus por essa oportunidade, por poder rever os irmãos, pela oportunidade de estar aqui. Obrigado ao Gabriel pelo convite, e ao pastor Romero, que certamente também, confirmou esse convite, endossou o convite. A Deus seja toda a glória, ao Senhor seja toda a glória. Eu quero, pela misericórdia do Senhor, poder entregar uma palavra aos irmãos hoje, e digo aos irmãos que tem sido com temor e tremor a cada dia, a cada dia, não tenho mais pregado com tanta frequência assim, mas de vez em quando alguém dá uma soprada na faísquinha que ainda tem de pregador. Glória a Deus. E que o Senhor possa falar e abençoar a igreja. Essa é a minha oração. Independente da incapacidade do homem, que seja o Senhor a falar diretamente ao teu coração nessa noite, em nome de Jesus. Isaías 52, se os irmãos puderem abrir. Agora sim vou pedir para que se coloquem em pé. Reverência à palavra do Senhor. Eu vou ler alguns versículos aqui, até o 12, de Isaías 52. O profeta Isaías foi o que mais falou de Jesus Cristo, que falou da graça, que falou da salvação, enfim. Todo mundo achou? Diz assim: desperta, desperta, veste-te da tua fortaleza, ó Sião. Veste-te das tuas vestes formosas, ó Jerusalém, cidade santa. Porque nunca mais entrará em ti incircunciso nem imundo. Sacode o pó, levanta-te e assenta-te, ó Jerusalém. Solta-te das ataduras do teu pescoço, ó cativa, filha de Sião. Porque assim diz o Senhor: por nada fostes vendidos, também sem dinheiro sereis resgatados. Porque assim diz o Senhor Jeová: o meu povo em tempos passados desceu ao Egito para peregrinar lá, e a Assíria sem razão o oprimiu. E agora, que tenho eu que fazer, diz o Senhor, pois o meu povo foi tomado sem nenhuma razão? Os que dominam sobre ele dão uivos, diz o Senhor, e o meu nome é blasfemado incessantemente todo dia. Tanto meu povo saberá o meu nome, por esta causa, naquele dia, que eu mesmo te digo: eis-me aqui. Quão suaves são sobre os montes os pés do que anuncia as novas, que faz ouvir a paz, que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião: o teu Deus reina. Eis a voz dos teus atalaias, eles alçam a voz juntamente exultam, porque olho a olho verão quando o Senhor voltar a Sião. Clamai cantando, exultai juntamente, desertos de Jerusalém, porque o Senhor consolou o seu povo, remiu a Jerusalém. O Senhor desnudou o seu santo braço perante os olhos de todas as nações, e todos os confins da terra verão a salvação do nosso Deus. Retirai-vos, retirai-vos, saí daí, não toqueis coisa imunda, saí do meio dela. Purificai-vos, vós que levais os utensílios do Senhor, porque não saireis apressadamente, nem vos irei fugindo, porque o Senhor irá diante de vós, e o Deus de Israel será a vossa retaguarda. Eu vou pedir a minha esposa que ore ao Senhor hoje.
Amém. Glória a Deus. Os irmãos podem se sentar. Talvez o verso, vou dizer, mais importante, mas o que mais me chama a atenção nesse texto aqui é o verso 10. O Senhor desnudou o seu santo braço. Aqui está falando claramente do Senhor Jesus Cristo, né? De restauração, de redenção. Ele começa a apontar para a graça, né? E o Senhor usa poderosamente. A partir do 45, inclusive, ele entra um personagem nessa história aqui, o capítulo 45, entra um personagem nessa história um personagem desconhecido mesmo, pois ele não havia nem nascido ainda. Essas são as questões. Aliás, o 44 já fala desse personagem, e o 45 ele começa a falar desse personagem do Antigo Testamento, que nós vamos conhecer ele mais para frente, né? Cronologicamente falando, mas aqui ele não havia nem nascido ainda. Por isso que alguns questionam, falam, mas não é possível, né? Como que Isaías, como essa visão profética? Alguns que não creem tanto em profecia, né, eles não creem que foi próprio Isaías que escreveu, mas alguém depois. E esse personagem é um rei, é o rei Ciro. Isaías 45 fala de Ciro, e ele fala antes desse camarada nascer, antes desse rei nascer. E Isaías chama, né, falando em nome do Senhor, né, falando em profecia, né, o Senhor chamando através da boca de Isaías de Ciro, meu servo. E Ciro não era nem do povo, era alguém que viria, né, para resgatar, meus irmãos, o povo que estava cativo na Babilônia. Foi através de Ciro que houve, né, esse resgate. E na verdade esse contexto ele vem sendo trabalhado por Isaías até aqui, né? Não é à toa que o Isaías 53 talvez seja o capítulo mais conhecido de Isaías. O Isaías 53 é que fala do servo, né, do servo sofredor, quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor. E aqui ele começa a falar, né, do sofrimento, do martírio do Senhor Jesus Cristo, né? Em profecia ele começa a falar a respeito disso, né? Ele continua, porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura. E aí o versículo 3, era desprezado e mais indigno entre os homens. Está falando do Senhor Jesus Cristo, foi ferido pelos nossos pecados, ele levou sobre si as nossas enfermidades. Ele está falando de Cristo, né? Ele está falando de Cristo. Mas nós vamos voltar um pouquinho e entender, né, pela misericórdia de Deus, aquilo que ele está tratando no Isaías 52, antes de entrar, né, no Isaías 53,
que fala sobre Cristo. Ele está trazendo, irmãos, uma direção para nós. Ele está profetizando, irmãos, aqui, um tempo de restauração para aquele povo, um tempo de restauração através do rei Ciro, um tempo de resgate, meus amados, através de um rei. Mas toda a profecia, ela tem um cumprimento ali naquele tempo, e ela tem um cumprimento também, né, para frente, né, algo já escatológico, algo já, meus amados, para um tempo à frente. E eu quero entrar nesse texto, meus amados, trazendo este contexto à nossa mente, né? Nós, muito provavelmente, estamos vivendo um tempo de resgate, um tempo que o Senhor haverá de se manifestar a nós, irmãos, trazendo a graça dele sobre nós, trazendo, meus amados, fazendo efetiva a escolha, a eleição dele, meus amados, para cada uma das nossas vidas, ou seja, a igreja do Senhor, a igreja aqui na terra, como aconteceu no passado, como o Senhor resgatou de forma poderosa, e a primeira leva que saiu da Babilônia foram cerca de 50 mil, né, judeus que saíram e voltaram para a sua terra. Haverá, meus amados, um resgate, e nós precisamos nos preparar para isso em nome de Jesus. Nós não podemos nos esquecer, meus amados, que Jesus Cristo vem. Nós não podemos nos esquecer, por causa das lutas, das provas, por causa, meus amados, da falácia de Faraó, né, porque isso aconteceu lá com Moisés também, né, quando Moisés foi enviado para resgatar o povo, o Faraó duplicou, né, o peso de trabalho sobre os judeus que eram escravos naquela terra. Mas o Senhor, né, a palavra do Senhor não volta vazia. Se o Senhor enviou Moisés lá para resgatar aquele povo, se o Senhor levantou Ciro e foi profetizado aqui, meus amados, o Senhor fará conosco também em nome de Jesus. A igreja, irmãos, é como a menina dos olhos de Deus. Ninguém toca na menina dos olhos. E aqui, meus irmãos, por isso que a palavra começa dizendo: desperta, desperta. Se está mandando despertar, é porque, no mínimo, existem pessoas que estão sonolentas. A Bíblia fala, meus irmãos, que em Mateus capítulo 25, da parábola das 10 virgens, o tempo para elas demorou. Não foi um tempo rápido, eles estavam esperando que acontecesse no seu tempo, mas demorou. Houve uma demora. E a Bíblia fala que todas as 10 adormeceram, as 10. Mas à meia-noite, como diz a palavra, soou a trombeta e o noivo chegou. E elas despertaram do sono, né? Algumas tinham o azeite, outras não tinham o azeite. Então, meus amados, que nós possamos entender que há, meus amados, um tempo em que nós precisamos buscar ao Senhor. Se tem um tempo que nós precisamos estar conectados com o Senhor, é agora. Se tem um tempo que nós precisamos estar, meus amados, plantados na casa do Senhor, é agora. Cuidado com ventos, ventos de doutrina que leva para lá e para cá, cana agitada. Irmãos, nós precisamos estar no foco, né, em nome de Jesus, que é a salvação, que é a graça que Ele tem nos chamado. Desperta, desperta, veste das tuas vestes formosas, diz a palavra. Versículo 2, se eu for entrar aqui, meus irmãos, em cada detalhe desse texto, eu quero fazer aqui uma pregação expositiva, passando, né, por cada um, talvez vai se alongar muito, né, mas eu me lembro aqui da Páscoa, né, quando a direção era comer a Páscoa cingido, né, com os lombos cingidos, calçado nos pés, porque, né, a partir do momento que o Senhor desse a ordem, todos sairiam, né, do Egito. Então, veste-te das suas vestes formosas, sacode o pó, levanta, senta-te, ó Jerusalém, solta-te das ataduras do teu pescoço. Meus amados, o Senhor conhece a nossa situação hoje. Ele conhece cada uma das nossas vidas. Ele sabe, meus amados, o que nós estamos passando.
Quando a palavra fala assim, solta-te das ataduras do teu pescoço. Tem uma outra tradução, né, que eu estava lendo em casa, como é que fala? Daquilo que prende o teu pescoço, daquilo que te prende. Dá assim uma visão, meus amados, de algo limitado, de algo de uma liberdade cerceada. Dá assim um entendimento, meus amados, de algo que nem tudo eu consigo fazer, né? Uma liberdade que foi tirada, ou pelo menos parcialmente. Eu me lembro quando eu morava no sítio, há muito tempo atrás. Era um sítio que morava os meus avós e morava meu pai e os filhos, todos moravam no sítio ali. E eu sei que na casa do meu avô tinha um cachorro bravo, cachorro muito bravo. A gente tinha medo dele. A gente criança, a gente não chegava. Talvez eu nunca tenha chegado perto daquele cachorro. Era um cachorro bravo. E eu não me lembro, né? Aliás, eu não sei se os irmãos já viram isso, mas naquela época o cachorro ele ficava num lado do sítio, né? Para guardar aquele lado, para que aquele lado ficasse protegido. Então o que era feito? Era usado um cabo de aço, né? Um arame grosso, um cabo de aço, e com um grampo. Meu pai sempre foi caminhoneiro, então tinha aqueles grampos de segurar carroceria, né? Eram uns grampos de ferro grande. Então a gente eles enterravam aquilo no chão, amarrava o cabo de aço numa ponta e aí puxava esse cabo de aço a 30 metros, 40 metros, né, de distância, e colocava um outro grampo. Então aquele cachorro ele corria uma argola, né, e esse cachorro ele corria só naquele sentido ali. Ele só ficava daquele lado do sítio, que era uma lateral, né, de uma lateral mais aberta, e ele ficava ali, ele corria de um lado para o outro. Não podia passar ninguém, que latia, avançava, mas ele não conseguia sair dali. Ele era limitado àquela situação. Meus irmãos, o pecado faz isso. O pecado, ele trabalha em nós, nos limitando a graça, limitando, meus irmãos, a ação do Espírito Santo, limitando, não a ação do Espírito Santo, mas em nós, porque o pecado nos afasta de Deus, né? E quando o profeta fala que levanta-te, sacode o pó, né? Solta as ataduras do teu pescoço, ó cativa, filha de Sião, porque há algo, meus amados, para ser alcançado, porque há algo para acontecer. Aqui havia algo para acontecer, havia uma manifestação do braço do Senhor, meus amados, que quebra todo jugo, desfaz toda a obra das trevas em nome de Jesus, né? E o Senhor continua dizendo, versículo 3: por nada fostes vendidos, também sem dinheiro sereis resgatados. O versículo 5, né, ele diz assim também, né, ele fala a respeito, né, do tempo do Egito, o tempo que a Síria oprimiu. E agora, o profeta faz uma pergunta no versículo 5: e agora, que tenho eu aqui de que fazer, diz o Senhor, pois o meu povo foi tomado sem nenhuma razão. Como que se compra sem preço? Que analogia é essa que ele está fazendo? O capítulo 50, um pouquinho mais para trás, versículo 1 diz assim: assim diz o Senhor, onde está a carta de divórcio de vossa mãe, pela qual eu a repudiei? Ou quem é o meu credor, a quem eu vos tenha vendido? Eis que por vossas maldades foste vendido, e por vossas prevaricações vossa mãe foi repudiada. O que o profeta está querendo dizer aqui? Qual é a analogia que ele está fazendo? Irmãos, o que aconteceu com a criação de Deus com o homem foi quase que como um sequestro
Entende? É isso que ele está falando. Algo foi tomado, mas foi por causa do pecado, por causa da brecha que um dia foi dada por Adão, por Eva, porque algo foi dado nas mãos do homem, né, para administrar essa terra, para viver no jardim, meus amados, o que Deus preparou para o homem. Mas algo foi tomado. Eles foram enganados, eles foram iludidos, eles foram atraídos, de alguma forma abriu-se essa brecha. E o Senhor, meus amados, aqui o Senhor tem chamado a atenção para isso. Olha, o meu povo foi vendido, mas sem dinheiro, não porque eu quis, como a analogia que ele faz. Cadê a carta de divórcio? Porque era normal o homem fazer a carta de divórcio, né, dizendo que não queria mais nada com a sua esposa, por algum motivo, carta de divórcio, né? Moisés fala isso na verdade Cristo é questionado a respeito da carta de divórcio. Mas Moisés, né, permitiu carta de divórcio, permitiu por causa da maldade dos vossos corações. Era algo que era escrito para que esse acordo matrimonial fosse rompido. E Deus fala aqui, cadê a carta? Irmãos, essa é uma palavra de esperança, é uma palavra de ânimo. O Senhor chega através da boca do profeta e fala assim: cadê a carta de divórcio? Eu não assinei nada, eu não escrevi nada, vocês foram vendidos sem preço. Então, como um resgatador, ele vai e busca novamente para ele aquilo que é seu. Amados, 1 Pedro capítulo 2, verso 9: vós sois a geração eleita, sacerdócio santo, a propriedade exclusiva do Senhor, louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor, meus amados, tem chamado nesse tempo para nos lembrar disso e falar: olha, existe um Deus, eu sou teu marido. Fala para a igreja: eu venho te resgatar, eu venho te buscar, você é meu, diz a palavra. Meus irmãos, algo, meus irmãos, que nós precisamos trazer para nós, não é nos chamar a atenção, sabe, para que a gente entenda, meus amados, que não somos deixados ou desprezados ou largados de lado de jeito nenhum. Renova a tua alegria no Senhor, porque breve está, meus amados, presto venho, diz a palavra, breve está, meus amados, o tempo, chegará o tempo, meus amados, da manifestação do Senhor sobre a igreja, sobre minha vida e sobre a tua vida, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, porque ele continua dizendo: portanto, o meu povo saberá o meu nome, o meu povo saberá o meu nome, por esta causa, naquele dia. Que dia é esse eu não sei, é hoje, é amanhã, é daqui um mês, é daqui 20 anos, eu não sei. Mas, meus amados, a palavra esteja preparado, prepara o teu coração para receber o Senhor, prepara o teu coração para que Ele venha completar esta obra na minha e na tua vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus. A igreja, meus amados, ela se posiciona desta forma, não favorável ao mundo, meus amados, mas olhando para o alto, porque é de lá que vem o nosso socorro. O homem não pode receber nada que do céu não lhe seja dado. E algo que tem me chamou muita atenção nesse texto, é a continuação do verso 6. Meus amados, que nós nos apresentamos ao Senhor, né, em boa parte da Bíblia fala isso. O próprio Isaías, ele fala lá no capítulo 6, Senhor, eis-me aqui. Deus fala: quem enviarei? Quem irá por nós? E ele fala: Senhor, eis-me aqui. E quantas vezes nós somos chamados a atenção, sabe, a buscar ao Senhor e falar: Senhor, eis-me aqui, olha para mim. Nesse tempo, nesse dia, ao seu povo, aqueles que são eleitos, guardados, ele diz assim: porque eu mesmo sou o Senhor que digo, Ele mesmo, eis-me aqui, aleluia, serei achado de vós, diz a palavra. Meus amados, ele se fará achado de cada um de nós. Ele dirá naquele dia: eis-me aqui, meus amados, para nos encontrar, para nos resgatar, meus amados, para trazer de volta aquilo que nunca foi de outro, sempre foi dele, porque ele nunca, meu irmão, abriu mão da minha vida e da tua vida, em nome de Jesus.
nunca abriu mão da tua vida, nunca te desprezou, nunca te deixou de lado. Fomos nós, meus amados, que saímos debaixo das suas asas, porque Ele nos orienta, meus amados, a estar guardado debaixo das suas asas, debaixo da sua proteção. Meus amados, somos nós que saímos, somos nós, como o filho pródigo. Foi o filho pródigo que saiu, mas o Senhor estava pronto para recebê-lo de volta, o Pai estava pronto. E eu quero te chamar a atenção para isso, irmãos. E o verso 7, que delícia esse verso 7. Quão suaves são sobre os montes os pés do que anunciam as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião: o teu Deus reina. Irmãos, depois de algo assim, até o verso 6, entendendo o que é isso, entendendo que o Senhor tem nos chamado, entendendo que Ele não abdicou das nossas vidas, irmãos, de estarmos perto novamente, como o homem foi tirado do jardim, novamente o Senhor quer trazer de volta. Meus amados, isso deve esquentar o nosso coração, deve nos mover para Ele, de forma a realmente nos entregarmos a Ele e fazer, meus amados, aquilo que Ele tem, né, no chamado. Não esquecermos os princípios das veredas, meus amados, antigas, né? Buscar a palavra, estar na presença do Senhor, estar em oração, estar, meus amados, em comunhão com os santos, em comunhão com o Senhor, aguardando a sua volta. São os princípios, irmãos. Agora, ele fala: quão suaves, quão bom, como é seguro, como é suave aqueles que entendem isso e continuam pregando as boas novas, continuam falando de paz. Mas como falar de paz num tempo tão difícil, de guerra? Agora está se falando de paz, né? Mas não é a paz que vem do alto. Agora, por conta, né, da eleição nos Estados Unidos e tal, agora vai haver paz, porque eu vou fazer paz. Cuidado, porque a palavra fala que quando disser que aí vai ter paz, aí virá repentina tribulação, repentina, né, prova, luta. Não é dessa paz, é a paz que excede todo o nosso entendimento. Estou falando contra o homem, não estou falando política aqui não, irmãos. Eu estou olhando para a palavra, porque o que nos traz a paz é a presença do Senhor. O que nos traz esperança é saber que Ele vem nos resgatar, irmãos. O que nos traz confiança, meus amados, é estar vivendo das boas novas que é a palavra do Senhor. Este pão nós precisamos comer a cada dia em nome de Jesus. Meu amado, isso é um chamado, sabe, para que as palavras da nossa boca, sabe, o anúncio da nossa vida, não só na igreja, mas aonde nós estivermos, são as boas novas de Cristo. É anunciar a paz, é anunciar o bem, é anunciar a salvação e dizer a Israel, a Sião: o teu Deus reina. Esqueci de falar, né, sobre Sião aqui no primeiro versículo, quando fala, né, desperta, desperta, veste da fortaleza, ó Sião, né? Sião, irmãos, era uma fortaleza. Sião era uma fortaleza que Davi conquistou, era uma fortaleza dos jebuseus, e Davi foi e conquista aquele local, que não era exatamente ainda um monte. Um pouco mais ao norte havia uma colina, havia um monte, e ali um pouco mais tarde aquela colina é chamada de Sião, porque o filho dele, Salomão, constrói o templo ali naquele lugar, né? Um lugar que fica conhecido como a cidade de Davi, que é Jerusalém, porque nesse tempo, né, não só o monte de Sião ficou conhecido, né, ficou conhecido como Monte de Sião, mas toda Jerusalém começou a ser chamada do Monte de Sião, onde sobem as tribos, né, para adorar ao Senhor em Jerusalém, quer dizer, o monte de Sião, né? E é interessante como diz a palavra aqui, a respeito
desse monte de Sião, do monte de Sião, onde o salmista ele traz uma visão do monte de Sião, né? Ele é o Salmo. Qual que era o salmo, meu Deus? Deixa eu ver se eu marquei aqui. Eu não marquei, mas eu descubro já. Algo interessante, irmãos. Que eu gosto da palavra porque a palavra, ela por si só, ela vai se explicando. Salmo 132, versículo 13. O que é o monte de Sião, né? O que é esse monte de Sião? E como que esse monte de Sião tem a ver conosco? Salmo 132, versículo 13 fala assim: porque o Senhor elegeu a Sião. Porque o Senhor elegeu a Sião, desejou-a para a sua habitação, dizendo, e aí ele continua o salmo. Meus irmãos, quando está falando de Sião, Davi liga com esse salmo aquilo que ele escreve. Meus amados, nós vamos também até 1 Pedro 2:9, né, entendendo que nós somos a geração eleita. Então essa terminologia Sião, ela não está parada no tempo, ela não é temporal, ela é atemporal. Ela não está se referindo só a Jerusalém, mas ela alcança os eleitos de Deus, a geração eleita, aqueles que são escolhidos, meus amados, né, segundo a sua graça e a sua misericórdia. E a Bíblia fala que ele escolheu este lugar, a Sião, para fazer morada. E nós, quantos hinos nós cantamos? Senhor, faz morada em mim, faz morada em mim. O próprio nome de Jesus Cristo, mesmo profetizado por Isaías, é o Emanuel. Emanuel significa o Deus fazendo morada em nós, Deus tabernaculando conosco. Meus amados, veja que tudo converge para a igreja, tudo converge para Cristo, mas abençoando a igreja, trazendo a igreja consigo, trazendo aqueles, meus amados, que não se deixaram levar, ainda que tropeçaram aqui ou acolá, mas que a semente do Senhor ainda está plantada no teu coração, e que há no teu coração aquele desejo, meus amados, da sua volta. A Bíblia fala daqueles que amam a sua volta. Meus amados, isso não pode sair do nosso coração em nome de Jesus. Não podemos amar o presente século, meus amados, não podemos amar o presente século, mas amar ao Senhor Jesus Cristo e amar a sua volta. Deu para entender? Está tudo ligado e está tudo trazendo, meus amados, né, para nós, para a igreja, nos chamando a atenção de algo, meus amados, poderoso. E o 8 continua dizendo: eis a vós os seus atalaias. Atalaias eram aqueles, meus amados, que ficavam nas cidades fortificadas, nas cidades muradas. Eram os vigias, as sentinelas. Eram aqueles que ficavam em cima ali nas torres, em cima das portas, né, olhando quando vinha o inimigo. Aqueles que davam as notícias, aqueles que davam as boas novas, aqueles que davam, meus amados, a primeira informação. Eis a voz dos atalaias. Eles alçam a voz, juntamente exultam, porque olho a olho verão quando o Senhor voltar a Sião. Verso 7 e verso 8, irmãos. Se eu fosse você, eu escrevia esses dois e dormia todo dia lendo eles. Verdade. Que promessa bendita, irmãos. E uma outra tradução fala assim: porque com seus próprios olhos vocês verão o Senhor quando ele voltar a Sião. Quem são os atalaias? Quem são esses que, meus amados, que estão nessa esperança e anunciam? Há uma promessa de que eles verão com seus próprios olhos. Verão, meus amados, toda a promessa se cumprindo diante de você. A promessa da salvação. Aqueles, meus amados, que aguardam nele certamente o verão.
Eu sei que a palavra fala em Apocalipse que, né, um dia nós o veremos face a face. Na verdade, Romanos fala isso. Nós, assim como nós conhecemos em parte, um dia nós o conheceremos como Ele nos conhece. Assim nós o veremos como hoje Ele nos vê. Irmãos, que coisa maravilhosa. Que coisa maravilhosa. Louvado seja o nome do Senhor. E o verso 9 continua e diz assim: é algo também que nós precisamos guardar no nosso coração. Clamai cantando. Está dizendo aqui. Eu não sei se a sua tradução fala assim também. Clamai cantando. Exultai juntamente. O que significa? Quem clama, irmão? Quem clama? É quem está precisando de alguma coisa, ou quem está padecendo, quem está sofrendo, quem está com uma enfermidade. Clamai cantando. Já viram aquele louvor? Eu passo pela luta dando glória a Deus. Irmãos, aquele que carrega essa esperança, aquele que carrega a esperança do Cristo, aquele que carrega a esperança da salvação, irmãos, aquele que não se conforma com essa terra, mas que está efetivamente, meus amados, esperando dia após dia, sabe, a manifestação do Salvador, a manifestação da glória do Senhor. Aquele que vive na igreja assim, levanta de sol a sol para trabalhar, para enfrentar suas lutas, para enfrentar as suas provas, meus amados, coisas da carne, coisas, meus amados, que nós combatemos conosco mesmo, coisas externas. E Paulo fala isso quando ele começa a relatar, meus amados, o que ele padece. Tantas vezes ele foi chicoteado, tantos naufrágios e tantos apedrejamentos e tantas coisas que ele começa a falar ali. E ele fala lutas internas, lutas externas, mas ele confia no Senhor. Meus amados, o Senhor tem trazido isso, meus amados, para a igreja, para que nós tenhamos o mesmo espírito, sabe, a mesma alegria, a mesma esperança, o mesmo ânimo. Cantai ou clamai cantando. E não é um cântico qualquer não, sem graça. Exultai juntamente, dando glória a Deus mesmo, sabendo que Ele é o Senhor. Meus amados, que a palavra dele não falha, não cai por terra. Se Ele falou que vem, Ele vem. O povo aqui teve que esperar 70 anos, e realmente houveram 70 anos, passou uma geração, irmãos, mas os seus Ele não esquece, dos seus Ele não esquece. Quantos, meus amados, na galeria da fé receberam promessas e não viram as promessas? Alguns inclusive padeceram, e padeceram muito. Provavelmente aquele que você lê ali, meus amados, na galeria da fé, que foi cerrado ao meio, provavelmente é esse profeta aqui, é o Isaías. Não se tem certeza, mas há quase um consenso de que foi o próprio Isaías. Não viram as promessas, mas aguardaram no Senhor. Porque se nós não vemos o cumprimento da promessa aqui, irmãos, sabe, nós veremos no céu. Aleluia. Não há riqueza maior. Muitos correm atrás de riquezas, irmãos. Muitos correm atrás de status. Muitos correm atrás de uma boa posição, sabe, na sociedade, na empresa, política. Muitos correm atrás de tantas coisas. Não estou dizendo que nós não vamos estudar, não vamos, sabe, trabalhar para ter um conforto, não é isso, e Deus abençoa todas essas coisas, mas isso não pode ser o primeiro é Cristo, sabe, meus amados, porque se no meio da nossa corrida, no meio da nossa carreira, o Senhor fechar o nosso fôlego, e aí? Esses dias aqui em Campinas morreu num acidente de moto, os irmãos sabem. Esses dias aqui, mais novo que eu, camarada, o líder de uma igreja grande. Não se sabe se ele escorregou, se travou a moto, caiu sozinho. Acabou. Alguém vai suceder ele, vai continuar. Talvez de vida, talvez não de vida, o ministério, não sei. Quem sabe é Deus. Mas como vai estar a nossa vida? Como nós vamos estar?
Por isso, meus amados, que sim, existem lutas, existem provas, existem, né? Mas a nossa confiança tem que estar no Senhor. E o profeta vem trazendo isso. Vem trazendo, meus amados, essa esperança do resgate. Algo, meus amados, que vai acontecer. Algo que não é uma suposição. Será, mas se chover, se fizer sol, se tiver... Não vai acontecer, irmão. É certo que o Senhor vem te buscar. Mas permaneça no Senhor em nome de Jesus. Porque o versículo 10, aquilo que eu falei, porque o Senhor já cumpriu todas as coisas. Cristo lá no Calvário, Ele diz: está consumado. O que tinha que ser feito, foi feito. O preço que tinha que ser pago, e o preço foi Ele que pagou. Por isso que a palavra fala que a salvação é gratuita. Nós temos que aplicar força, porque nós, talvez por conta dessa geração, 70 anos, uma geração que ficou cativa. Lá no Egito foram 430 anos, 400 anos como escravos. O povo saiu do deserto, mas o Egito não saiu do coração. Então a luta é essa, é tirar o Egito do coração, é tirar aquilo que te limita, é tirar aquilo que te trava, é tirar, meus amados, aquilo que te separa do Senhor, é tirar essas coisas, porque, meus amados, Ele tem nos chamado para termos, meus irmãos, intimidade com Ele. O Senhor desnudou o seu santo braço perante os olhos de todas as nações, e todos os confins da terra verão a salvação do nosso Deus. Jesus Cristo veio, o Senhor desnudou o seu braço, a sua destra, em favor do seu povo. Em meu favor, em seu favor. Era o filho que Ele amava, era o bem mais precioso. Ele deixou a sua glória eterna, Ele pisou nessa terra para ser como um de nós. Meus amados, a Bíblia fala em Romanos 8, aquele que não poupou nem o seu próprio filho que amava, não nos dará com Ele todas as coisas. Romanos 8 fala isso. A bênção está sobre a tua vida, a bênção está sobre a igreja. Meus amados, o caminhar suave está sobre a tua vida. É promessa, meus amados, do Senhor sobre a tua vida. Mas o foco dos nossos olhos tem que estar em outro lugar, em nome de Jesus. E aí, meus irmãos, para encerrar, eu acho que talvez até já passei, eu acho que já deu uns 40 minutos aqui, mas já vou encerrar. E ele fala: retirai-vos, saí daí. Olha o que ele fala, não é viver a vida de qualquer maneira, não. Ele dá orientação: sai, tira o que não presta, saí daí, não toqueis coisas imundas, saí do meio dela, purificai-vos, vós que levais os utensílios do Senhor. E os utensílios aqui faz uma menção mesmo dos levitas lá, que carregavam o tabernáculo, que carregavam os utensílios. Mas o que nós carregamos, meus irmãos, talvez não seja esse vaso, não seja esses instrumentos, mas o que nós carregamos é muito mais do que isso. É a palavra do Senhor em nós. O apóstolo Paulo fala a respeito disso. Ele é como um vaso de barro, mas que o Senhor tem colocado um tesouro precioso nesse vaso de barro, que pode quebrar, que pode trincar, que pode rachar, irmãos. Mas o tesouro precioso, que é a palavra de Deus, que é essa confiança, que é essa esperança, que ela, meus amados, é inabalável. A nossa fé não fingida nele, meus amados, isso nós carregamos. Então nós que carregamos esses utensílios, meus amados, que vivamos assim, deixando de lado, saindo do mundo a cada dia, saindo, meus amados, de costume, saindo, meus amados, de prática, saindo de pensamento, saindo, pouco a pouco, vai saindo em nome de Jesus, vai deixando de lado. Há dificuldade, ora ao Senhor, entenda essa palavra: Senhor, há algo precioso, tão precioso para mim, eu não posso ainda ficar perdido, embaraçado, nesse emaranhado de coisas que o mundo me oferece, porque não saireis apressadamente, nem vos irei fugindo,
porque o Senhor irá diante de vós, e o teu Deus Israel será a vossa retaguarda. O Senhor é que está à tua frente, o Senhor guarda a tua retaguarda. É interessante esse último versículo aqui. Já viu, sabe, aquele que arruma briga, mas o parceiro dele é um valentão, ou um lutador de boxe, ou de jiu-jitsu, MMA, essas coisas? Então o camarada faz o que faz e sai todo bonitão assim, ó. Quem toca em mim para ver? Quero ver quem vai mexer em mim. Deus fala isso de nós. Não saireis correndo apressadamente, nem vos irei fugindo. Deixa eu fugir, porque o meu opressor é mais forte do que eu e não tem quem me proteja, né? Perna para que te quer? Não. Aquele que anda, meus amados, guardando essas coisas, não anda dessa forma, não anda fugindo, não anda apressadamente. Mas sabe, nós cantamos, o último hino que nós cantamos aqui fala a respeito disso, né? Não fala? Eu estou guardado no teu esconderijo. Não fala? Não é isso aí mesmo? Não foi? A hora que eu ainda estava na dúvida, eu falei, Senhor, mas será que é essa palavra mesmo? Será que é isso que o Senhor quer que fale? E aí veio esse louvor aqui. Eu estou guardado no teu esconderijo e tal, e fala sobre guardado, e fala sobre, né? Enfim, eu estou ruim para guardar letra de música, mas todo esse louvor fala a respeito disso. Amados, há uma bênção sobre a tua vida, há uma mão poderosa sobre a igreja. Talvez a gente não esteja vendo, talvez o que doa em nós, esteja doendo, são as aflições, são as lutas, são as preocupações. Amanhã começa mais uma semana de trabalho, vamos enfrentar, vamos encontrar alguém, o cara que pisa no meu calo, eu tenho uma duplicata vencendo, um boleto vencendo, e uma luta, e eu não sei o que fazer. Irmãos, talvez nós estamos olhando só para aquilo que doa, só para aquilo que nos aperta, nos angustia. E eu quero dizer, meus amados, que no final dos tempos, a palavra fala isso, nós viveríamos tempos angustiosos, angustiantes. Parece que hoje, naturalmente falando, falava com o Porfírio esses dias a respeito, parece um dia normal, não vai acontecer nada, mas parece que há uma angústia, uma aflição natural acontecendo, um peso. Meus amados, é porque nós certamente estamos vivendo os últimos tempos, muita aflição, muita luta. O inimigo realmente tem feito muitas coisas nessa terra, mas não é para a gente fugir, é para a gente estar guardado no esconderijo. Há uma bênção sobre a igreja, por isso que eu digo, é uma palavra de alento, é uma palavra de conforto, é uma palavra de ânimo, é uma palavra de esperança, que eu quero que você guarde no teu coração bem agasalhadinho mesmo, né? O Senhor é o meu marido. O Senhor, Isaías 54 fala isso, né? Isaías 54, 5 fala, né? A igreja é a esposa, né? Cristo é o marido da igreja, ele te guarda. O marido é o que provê, o marido é que traz proteção, isso espiritualmente falando, e, né? É o papel do marido, que traz proteção, que traz provisão, o que guarda. A palavra fala, meus amados, a palavra não manda a mulher morrer pelo marido, mas o marido morrer pela esposa, né? Há uma bênção, há uma mão estendida sobre a tua vida para te guardar. Confia nisso em nome de Jesus. Confia nessa palavra. Leia de novo 52 em casa, Isaías 52, continua no 53, no 54. Você vai ver que tudo começa a se encaixar. E essa confiança que vem pela palavra, irmãos, nós precisamos ter a cada dia em nome de Jesus, até que Ele venha, até aquele dia. Porque a palavra fala que olho a olho nós o veremos, com os nossos próprios olhos contemplaremos a glória do Senhor. Amém, meu irmão? Vamos orar. Senhor, meu Deus e Pai, esta bendita palavra não é uma palavra de confronto, não é uma palavra de exortação, não é uma palavra para chamar a atenção da igreja, mas é uma palavra de encorajamento. É uma palavra, Senhor amado, que vem trazendo um novo respiro, quando nós puxamos assim, aquele respiro, falar, ai, que bom, um alívio. Senhor, que muitos se sintam assim em nome de Jesus.
e não fiquem nisso, mas que possam correr em direção, Senhor amado, a esta bênção, a esta graça, que possam colocar diante dos seus olhos essa promessa bendita do resgate, da restauração, da salvação. Pai amado, essa promessa bendita de que o Senhor nos fará caminhar de forma suave. Ele só aguarda que no abrir da nossa boca nós vivamos anunciando a paz, anunciando o bem, anunciando a salvação, dizendo àqueles que estão do nosso lado, os caminhantes que estão do nosso lado: olha, o teu Deus reina, e Ele continua reinando, e Ele não perdeu a direção, Ele não perdeu o reinado. Senhor, ajuda-nos, ó Pai, eu te peço, a sermos esses atalaias, a vivermos essa porção, Senhor amado, porque eu sei que há bênçãos, Senhor, diárias àqueles que estão nessa porção. Virão lutas, sim, virão provas, sim, porque o inimigo está furioso, mas maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior, ó Senhor, é o Senhor, Deus dos exércitos, do que o inimigo, Senhor amado, que anda nos afligindo. E essa também seja uma segurança nossa em nome de Jesus, seja uma segurança da igreja, seja uma segurança daqueles que esperam no Senhor. Pai amado, aqueles que ainda precisam largar, deixar coisas, Pai amado, que estão no mundo, que esta palavra venha animá-los em nome de Jesus. Aqueles que ainda, Senhor amado, precisam, Senhor amado, se serem encorajados, ó Deus, se abrir mão de certos deleites que não fazem bem para a alma, não fazem bem para a salvação, não fazem bem para o ministério, não fazem bem para a caminhada com Cristo, essas sejam tiradas, deixadas de lado em nome de Jesus. Que o teu Espírito esteja passeando e mostrando a cada um de nós, Senhor amado, aqueles que são chamados Sião de Deus, daqueles que são eleitos, daqueles que o Senhor, ó Pai, tem desejado fazer morada, habitar, Senhor, que esses sejam visitados a cada dia e o teu Espírito venha nos moldando, para que, Senhor amado, não venhamos errar o caminho, em nome de Jesus Cristo. Abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja, Senhor amado, com toda a sorte de bênçãos, e que, Senhor amado, se cumpra a tua palavra na vida de cada filho teu e na vida desta igreja, em nome de Jesus. Amém. Amém. Para quem? Para